Capítulo 206. Boas notícias. Sunan não está aqui. Ano 1280 do calendário da luz estelar, o mês do véu de outono, outubro. O ar foi gradualmente tingido de frio, sinalizando a aproximação do outono. No entanto, na planície do Sal, a atmosfera estava longe de ser pacífica. Nuvens escuras e agourentas pairavam baixas sobre a paisagem, um prenúncio da guerra iminente. De um ponto de vista elevado, a planície antes vazia agora estava repleta de exércitos, estendendo-se até onde a vista alcançava. Os dois lados, claramente demarcados, enfrentavam-se a vários quilômetros de distância, a tensão tão densa que havia expulsado toda a vida selvagem da área por quilômetros ao redor. A guerra estava no horizonte. No acampamento da coalizão noroeste, em uma encosta suave, um grupo de oficiais de alta patente da coalizão observava as forças de elite do Império da Luz Estelar. Sussurros baixos de preocupação e estratégia enchiam o ar. Na vanguarda, o comandante supremo da coalizão, Edis Terman, abaixou o telescópio, com a testa franzida em profunda reflexão. Somente depois que o conflito com o Império Luz Estelar realmente começou, ele percebeu a extensão total do formidável poderio militar do Império. Lideradas pela cavalaria da Rocha Negra e pelo corpo de Golem, as forças do Império haviam repelido a coalizão em todas as frentes. Se não fossem as repetidas táticas de decapitação executadas por Farcado e outros, que interromperam os planos estratégicos do Império Luz Estelar, a coalizão já teria sido derrotada há muito tempo. Mesmo assim, a coalizão havia sofrido mais perdas do que vitórias nas batalhas em curso. Se as coisas continuassem assim, a situação só se tornaria mais grave para a coalizão. Edis não pôde deixar de suspirar. Se ao menos a coalizão tivesse um aprendiz de mago habilidoso em criar marionetes. Embora um aprendiz de mago de terceiro nível fosse de fato poderoso, capaz de influenciar o resultado de um conflito de pequena escala, seu impacto em uma guerra dessa magnitude, abrangendo todo o continente, era limitado. A menos, é claro, que fossem como Sunan, que sozinho criara uma formidável tropa de golem. Edis às vezes achava difícil entender como o domínio do Sudeste podia produzir um indivíduo tão notável quando a influente família Rousseau não via um mago tão poderoso havia 1000 anos. Após um momento, Edis suspirou novamente, recompôs-se e se virou para partir. Independentemente das circunstâncias, a batalha de hoje era crucial e eles precisavam garantir a vitória. Se as forças do Império rompessem a planície do Sal, os próximos 3.000 quilômetros seriam um caminho aberto, desprovido de defesas naturais, tornando extremamente difícil manter a linha. Nesse ponto, a posição da coalizão se tornaria ainda mais precária. De volta à tenda central, a espaçosa tenda já estava repleta de pessoas. À esquerda, sentavam-se os representantes militares de vários países, enquanto à direita, os aprendizes de mago de terceiro nível, liderados por Farcado Rousseau. Um total de 25 aprendizes de mago de terceiro nível, representando mais de 80% dos aprendizes de terceiro nível do domínio noroeste, estavam presentes. Edis cumprimentou respeitosamente os aprendizes de mago antes de se sentar à cabeceira da mesa. Ele examinou a sala, notando que todos estavam presentes, e então gesticulou para seu representante para que iniciasse o conselho de guerra. Estimativas iniciais sugerem que o Império Luz Estelar mobilizou 1 milhão de soldados na planície do Sal, incluindo uma cavalaria rocha negra de 20.000 homens e 10.000 golems de pedra. As primeiras palavras do representante causaram uma onda de choque entre os presentes. A tenda se encheu de suspiros abafados de descrença. 1 milhão de soldados. O Império Luz Estelar aumentou suas forças? Os números da cavalaria de Blackrock também aumentaram para 20.000. Isso equivale a 200.000 soldados regulares. Os 10.000 golems de pedra são ainda mais problemáticos. Essas marionetes são destemidas e incrivelmente difíceis de controlar no campo de batalha. Edis, que havia previsto essa reação, pediu silêncio, e os murmúrios se aquietaram. Sua posição como comandante supremo da coalizão impunha respeito entre os vários líderes militares. Assim que a sala ficou em silêncio, Edis assinou com a cabeça para que o delegado continuasse.
O comandante que lidera esta guerra é o Duque Bradley, juntamente com o Marquês Jorbon, o Marquês Tully, o Conde Langer e o Conde Crook. Os rostos dos líderes reunidos tornavam-se cada vez mais sombrios à medida que o delegado listava os nomes. Eram todos veteranos que haviam estado com o Imperador da Luz Estelar desde os primórdios da cidade de Blackrock, crescendo com ele para formar o Império da Luz Estelar. Cada um deles era um general experiente e renomado, e sua presença na planície do Sal ressaltava a determinação do Império neste conflito. Quanto mais entendiam a gravidade da situação, menos confiantes se sentiam em suas chances de vitória. Depois de permitir que o delegado terminasse, Edis falou em tom calmo e comedido. Acredito que todos compreendem a importância estratégica da planície do Sal. Precisamos vencer esta guerra, não podemos nos dar ao luxo de perder. Com isso, Edis virou-se para Farcado e perguntou: Senhor Farcado, o senhor tem alguma ideia? Edis sabia muito bem que a chave para a vitória da coalizão naquela guerra não residia nos oficiais e suas tropas sentados à mesa. Com números e moral em desvantagem, as forças aliadas tinham pouca esperança de vencer por meio de confronto direto. A única esperança de vitória, em última análise, repousava sobre os ombros de Farcado e seus companheiros. Farcado, embora com mais de 100 anos, não parecia mais velho do que um homem na casa dos 30, com pele clara e dedos finos, um testemunho de sua vida de luxo. Em resposta à pergunta de Edis, ele sorriu gentilmente. Os generais mais fortes do Império Luz Estelar estão todos reunidos na planície do Sal. Isso é realmente bom para nós, não é? Aproveite esta oportunidade para atacá-los todos de uma vez. Sem seus líderes, o exército imperial certamente se dispersará e mergulhará no caos por um longo tempo. Esse será o momento perfeito para as forças aliadas contra-atacarem. As palavras de Farcado iluminaram os olhos dos outros generais, que concordaram com a cabeça. No entanto, Edis, sem se deixar abater pela excitação, falou em tom sério. Tentamos assassinar generais imperiais várias vezes, e eles certamente estão bem preparados. O Duque Brad e seus camaradas estão fortemente protegidos. Tentar outro assassinato agora provavelmente fracassaria. De fato, concordou Farcado, assentindo calmamente antes de mudar de assunto. É por isso que não entraremos furtivamente em seus acampamentos à noite. Em vez disso, esperaremos até que a batalha comece e então o circularemos para atacar diretamente o acampamento imperial. Nesse momento, as defesas ao redor do Duque Brad e dos outros estarão mais fracas. Edis foi pego de surpresa, mergulhando em pensamentos profundos. Atacar o acampamento inimigo pela retaguarda durante uma batalha parecia uma ideia maluca, mas com um grupo de aprendizes de mago, tinha chances de sucesso. Com as habilidades de Farcado e seus companheiros, eles poderiam se aproximar silenciosamente da retaguarda do acampamento imperial e lançar um ataque repentino. Nesse momento, a maior parte do exército imperial estaria engajada no campo de batalha, deixando suas defesas muito menos rigorosas do que o normal. As chances de sucesso eram maiores do que tentar um ataque noturno quando o Império já estava em guarda. Há mais um problema, disse Edis, com a expressão sombria. E se Sunan estiver aqui? Tosse. Kairi, sentado ao lado de Farcado, pigarreou e falou. Ele era o aprendiz de mago mais experiente e poderoso presente, além de Farcado. Durante os 4 meses em que lutamos contra o Império Luz Estelar, Sunan nunca apareceu. Ele provavelmente não se importa com a guerra entre o Império Luz Estelar e as forças aliadas. Edis franziu a testa ligeiramente, mas não refutou a declaração de Kairi. De acordo com as informações coletadas, Sunan não interveio pessoalmente na unificação do domínio sudeste pelo Império Luz Estelar. Além disso, mesmo que Sunan apareça, não estamos sem meios para lutar, acrescentou Kairi. Olhando para Farcado. Eles tinham 25 aprendizes de magos de 3º nível, cuja força combinada excedia em muito a do Conselho da Verdade original. Além disso, Farcado possuía um artefato mágico herdado da família Rousseau, uma relíquia milenar com poder considerável, embora parcialmente danificada e enfraquecida ao longo dos séculos.
Ainda era uma arma muito mais potente do que qualquer item mágico de grau glitter. Todo o continente Luz Estelar tinha apenas um artefato assim. Com esse trunfo na manga, estavam preparados para dar a Sunan uma grande surpresa se ele aparecesse. Vendo as expressões confiantes nos rostos de Facado e Kairi, Edis assentiu e não disse mais nada. De repente, uma trombeta grave soou do lado de fora. A expressão de Edis tornou-se séria, e ele imediatamente se levantou e saiu da tenda. Um soldado correu rapidamente e anunciou: Senhor, o exército do Império Luz Estelar está em movimento. O olhar de Edis se aguçou e ele emitiu suas ordens em voz solene. Preparem-se para a batalha. Ele então se virou para Facado e os outros, curvando-se levemente e falando em tom grave. Deixo isso em suas mãos. Facado sorriu. Senhor Edis, aguarde nossas boas notícias. Quando ambos os exércitos começaram a se movimentar, a planície do Sal ganhou vida. Com a legião do Golem de Pedra liderando o ataque, a infantaria no centro, os arqueiros na retaguarda e a cavalaria Rocha Negra guardando os flancos, o poderoso e elitista exército imperial avançou como um gigante ancestral, lento, mas determinado. A aura de batalha surgiu, dispersando as nuvens escuras e abrindo uma enorme fenda no céu. Observando à distância, as forças aliadas, que acabavam de formar suas linhas de batalha, ficaram momentaneamente perturbadas. Embora rapidamente recuperassem a compostura, ficou claro que as forças aliadas temiam profundamente o exército imperial. Edis, vendo isso, sentiu um peso no coração. Agora, tudo o que podiam fazer era torcer para que Facado e sua equipe tivessem sucesso em sua missão de assassinato. Se tivessem, as forças aliadas ainda teriam uma chance de vencer. Caso contrário, as consequências seriam terríveis. Edis respirou fundo, dissipando seus pensamentos estranhos, e falou com voz grave. Avancem! Avancem! A ordem foi transmitida às fileiras, e as forças aliadas começaram a se mover, aumentando gradualmente o ritmo. Do alto, os dois exércitos pareciam torrentes em aceleração, colidindo no centro da planície. Em um instante, uma luz carmesim ofuscante rompeu no centro da colisão, seguida por uma cacofonia ensurdecedora de gritos de guerra e berros que ecoaram pelo céu. Golems de pedra brandiram seus punhos de ferro, despedaçando os soldados inimigos e suas armaduras. Avançando através das fileiras inimigas como bestas colossais. As forças aliadas frequentemente tinham que sofrer 10 vezes mais baixas para destruir um único golem de pedra. No coração do combate mais intenso, os golems de pedra continuavam a cair a uma velocidade alarmante, mas não importava quantos fossem destruídos, esses fantoches não mostravam sinais de recuar. Eles não tinham medo, atacando seus inimigos como máquinas frias e insensíveis. Como em muitos encontros anteriores, enfrentando inimigos tão destemidos e implacáveis, a vanguarda aliada começou a recuar sob imensa pressão psicológica. Com o aumento das baixas, as linhas de frente estavam à beira do colapso. Percebendo isso, Edis prontamente despachou seus supervisores de batalha para manter a ordem. Após executar mais de uma dúzia de soldados em retirada, a formação foi finalmente estabilizada. As forças da retaguarda avançaram e a cavalaria atacou pelos flancos, tentando hostilizar o exército imperial e aliviar a pressão sobre as linhas de frente. No entanto, a cavalaria foi recebida pela mais formidável cavalaria Rocha Negra. Ao mesmo tempo, as reservas da infantaria imperial também entraram na briga. A situação das forças aliadas não melhorou. Apesar de ter previsto isso, o coração de Edis ainda afundava enquanto observava o campo de batalha. Seu olhar percorreu o campo, pousando no distante acampamento imperial. No mesmo instante, Facado e sua equipe haviam chegado à retaguarda do acampamento imperial, escondidos em uma densa floresta, observando as tendas compactadas a vários quilômetros de distância. Facado se virou para um homem de pele pálida, quase translúcida, e uma expressão fria e indiferente. Como sempre, Momir, a decisão é sua. Momir assentiu silenciosamente, sentando-se de pernas cruzadas no chão e fechando os olhos. Uma aura estranha emanava dele, espalhando-se por uma distância imensa.
Pouco tempo depois, Momir abriu os olhos. E então? Alguém perguntou ansiosamente. Momir assentiu inexpressivamente. Encontrei a localização deles. Há 12 alvos, além de 223 guarda-costas e 32 fantoches. Que tipos de fantoches? Perguntou o facado. 2 golems adamantinos, 5 golems de ferro de alto grau, 5 aranhas de lâmina dupla de alto grau e o resto são golems de ferro. Tendo enfrentado o Império Estelar várias vezes, eles estavam bem cientes da hierarquia de marionetes do Império. Kairi relaxou, sorrindo. Nada mal. Com a nossa força, avançar não deve ser muito difícil. Os outros sorriram aliviados. Entre essas marionetes, apenas os 2 golems adamantinos representavam alguma ameaça real, mas era uma ameaça menor. Não encontraram Sunan? Perguntou o facado, preocupado. Momir balançou a cabeça, hesitando por um momento antes de acrescentar. Há mais 3 pessoas com os nobres comandantes, uma delas é uma mulher, e as outras 2 estão encapuzadas, então não consegui ver seus rostos, mas pela constituição física, parecem ser mulheres também. Se Sunan estivesse aqui, ele não se esconderia, disse Kairi em tom relaxado. Acho que ele não tem intenção de se envolver nesta guerra. Facado concordou. Uma pena, eu gostaria de ter enfrentado Sunan e ver o quão poderoso um mago de pleno direito pode ser. Um aprendiz de mago alto riu, seu braço direito visivelmente mais grosso e coberto de finas escamas. Se você realmente enfrentasse Sunan, provavelmente não duraria 1 minuto, provocou um aprendiz de mago amigável. Facado pigarreou, chamando a atenção de todos de volta. Ele falou com severidade. Certo, chega de papo. Nosso alvo são os nobres comandantes, não os fantoches. Evitem confrontos desnecessários e concentrem-se em eliminar os alvos rapidamente. Precisamos sair antes que sejamos cercados. Até mesmo um aprendiz de mago de 3º nível poderia estar em perigo se fosse pego em um cerco militar. Todos no grupo entenderam isso e assentiram em silêncio. Capítulo 207. Más notícias, ainda sem vitória. Parece que estamos vencendo de novo. Observando as forças aliadas em retirada, Jordan não pôde deixar de sorrir abertamente. Os outros generais exibiam expressões de certeza presunçosa. As forças aliadas eram uma mistura de forças, cada uma com seus próprios interesses, dificultando sua união como uma força coesa. Sua força de combate era inerentemente inferior à do exército do Império, então sua derrota era esperada. Stalin sorriu. As principais forças do exército aliado estão aqui. Se dermos um golpe severo neles, o resto será muito mais fácil de lidar. Jordan riu com vontade, mas quando se virou e viu Brad imerso em pensamentos, não pode deixar de perguntar: o que houve? Brad balançou a cabeça, ponderando. As forças aliadas não podem se igualar ao Império no campo de batalha, e seu comandante deve estar ciente disso. No passado, eles sempre usaram táticas de assassinato para virar o jogo, mas desta vez estiveram estranhamente quietos. Jordan disse casualmente. Eles provavelmente pensam que estamos de guarda, então um ataque noturno não seria bem sucedido. É por isso que recuaram. Talvez, respondeu Brad, evasivo. Duque Brad, não precisa se preocupar. Uma voz sedutora soou de repente ao lado. Só de ouvir a voz, os homens presentes sentiram um calor inexplicável subir dentro deles, despertando seus desejos. Todos sabiam o quão encantadoramente bela era a dona da voz, facilmente a mulher mais deslumbrante que já haviam encontrado. No entanto, ninguém ousou fixar o olhar nela por muito tempo, para não incorrer em seu desagrado. Meu mestre me enviou aqui para lidar com aqueles aprendizes de mago. Se eles aparecerem, deixe comigo. A viúva vermelha riu. 2 figuras encapuzadas estavam imóveis atrás dela. Deixo com vocês, então, disse Brad respeitosamente. A mulher diante deles era uma das 2 representantes do Lord Sunan, um membro central da Aliança Estelar. Até o Imperador demonstrou respeito por ela, e como Duque, Brad não ousava ser desrespeitoso. A viúva vermelha sorriu e olhou para as 2 figuras atrás dela.
Com elas ao seu lado, provavelmente não havia ninguém em todo o continente luz estelar que pudesse assustá-la. Naquele momento, as duas figuras ergueram os olhos de repente, com os olhares fixos em um ponto distante. Após uma breve pausa, ergueram as mãos simultaneamente e dispararam raios. Os raios rasgaram o ar, atingindo o vazio a mais de 500 metros de distância quase simultaneamente. Em um instante, o vazio se distorceu e dois homens em vestes cinzentas apareceram, cambaleando um passo para trás. Seus rostos estavam cheios de choque. Eles presumiram que precisariam chegar a 100 metros para serem detectados pelas marionetes que cercavam seu alvo. Nunca imaginaram ser descobertos a tal distância. Quem eram aquelas figuras encapuzadas? Seus sentidos eram aguçados demais. Ataquem! Um comando baixo soou. Vendo seu disfarce desmascarado, Farcado abandonou sua furtividade e avançou. Ao mesmo tempo, mais de 20 aprendizes de mago se materializaram do nada, com rostos frios e ferozes, enquanto lançavam um ataque contra Brad e seus companheiros. É você de novo. A excitação de Jordan aumentou em vez de diminuir. Ele sacou sua arma e estava prestes a avançar, mas Brad o deteve. Não seja precipitado. Lembre-se de sua posição. Brad lançou a Jordan um olhar exasperado. Ele já era um marquês respeitado, mas ainda agia de forma tão imprudente. Um cavaleiro lendário de um anel pensando em lutar contra um aprendiz de mago de 3º nível. Isso não era diferente de cortejar a morte. Deixe os assassinos para a senhora Viúva Vermelha, disse Brad. Jordan estalou a língua, mas parou de repente. Do outro lado, o rosto da Viúva Vermelha se iluminou com um sorriso sedutor ao ver os assassinos aparecerem. Eu estava esperando por vocês. Sua risada melodiosa ecoou enquanto as duas figuras atrás dela tiravam suas capas, revelando suas figuras altas e esguias e rostos delicados e friamente belos. Svoosh! Metal líquido prateado fluiu das palmas das duas garotas, formando rapidamente duas longas espadas de cavaleiro. No momento seguinte, as duas garotas, cada uma empunhando um par de espadas, avançaram como flechas em direção aos assassinos. Após o choque inicial de serem descobertos, Farcado e seus companheiros não subestimaram mais as jovens. Os dois aprendizes de mago que avançaram primeiro zombaram, um deles gritando alto enquanto chamas irrompiam de suas narinas, boca e todos os poros de seu corpo. As chamas se ergueram ferozmente, queimando e rodopiando, formando um lobo de 3 metros de altura que investiu ferozmente contra a garota à esquerda. O outro aprendiz rapidamente entoou um feitiço, e uma névoa esverdeada se materializou, fundindo-se na cabeça grotesca e maciça de uma fera que abriu a boca vermelho sangue e mordeu a garota à direita. Diante do ataque iminente, as duas jovens responderam como uma unidade surpreendente. Com o respingo, um líquido metálico prateado jorrou de seus corpos, envolvendo-as rapidamente em uma pele prateada e cintilante. Fossem as chamas abrasadoras do lobo flamejante ou a mordida venenosa da fera verde, os ataques eram desviados pela camada aparentemente fina de pele metálica. Chiado. Aproveitando a proximidade, a garota à esquerda enfiou sua espada no corpo do lobo gigante em chamas, girando o pulso com leve movimento. Instantaneamente, um som abafado, como o de uma lâmina cortando carne, irrompeu, e incontáveis lâminas afiadas saltaram do corpo do lobo, transformando-o em um alfineteiro em um instante. Ah! O lobo gigante soltou um grito agudo e agonizante, tingido de descrença. Em sua forma flamejante, ataques físicos deveriam ter sido completamente ineficazes, mesmo armas mágicas teriam dificuldade em feri-lo. No entanto, a espada longa que perfurou seu corpo foi uma sentença de morte. Ao mesmo tempo, um grito ecoou do outro lado. Uma tempestade de pontas de metal atravessou a fera verde, subjugando o aprendiz de mago adversário. Enquanto a tempestade de metal passava, o aprendiz de mago explodiu em uma nuvem de sangue, sem deixar rastros. Bum! 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 Enquanto isso, uma saraivada de feitiços coloridos correu em direção às duas jovens, envolvendo-as em um espetáculo deslumbrante.
Mas quando a luz se apagou, os aprendizes de mago ficaram horrorizados ao encontrar as duas jovens ilesas. Um campo de força invisível, aparentemente tênue, porém impenetrável, envolveu seus corpos por inteiro. Farcado e os outros ficaram visivelmente abalados. Em apenas uma troca, dois formidáveis aprendizes de mago de terceiro nível foram mortos instantaneamente, e as garotas desviaram sem esforço os ataques de todos. Seu poder era realmente aterrorizante. Quando a Aliança Estelar adquiriu indivíduos tão formidáveis, e não apenas um, mas dois, a mente de Farcado disparou, relembrando as informações que havia reunido sobre a Aliança Estelar. A Aliança Estelar deveria ter apenas um aprendiz de mago de terceiro nível, Rose. Mas de onde vieram essas gêmeas idênticas? Antes que pudessem decifrar, as duas jovens avançaram com rostos inexpressivos, liberando uma saraivada de projéteis mágicos. Lançamento instantâneo! Gritou um aprendiz de mago em choque. Mas ainda mais chocante ainda estava por vir. Selo padrão de serpente, raio relâmpago, raio defiante. Um após o outro, feitiços foram lançados das mãos das duas jovens, derrubando rapidamente mais dois aprendizes de mago sob o ataque poderoso e implacável. Feitiços de terceiro nível. Como isso é possível? Esses dois são magos de verdade. As aprendizes de mago ficaram chocadas. Feitiços de terceiro nível, somados ao que parecia ser uma habilidade natural de controlar metal líquido, faziam com que essas duas jovens parecessem magas de verdade. Mas como isso era possível? Como aprendizes de mago de terceiro nível, elas sabiam muito bem como era difícil avançar para o nível de mago completo. A aparição de Suna no continente Luz Estelar já era um milagre. Como poderiam aparecer mais dois magos, e ainda por cima gêmeos? Por um instante, Farcado e os outros ficaram cheios de incerteza e descrença. Ah! Um grito repentino rompeu o ar. Uma das jovens apareceu atrás de um aprendiz de mago como se tivesse sido teletransportada, sua espada se transformando em inúmeras lâminas afiadas que perfuraram o corpo do aprendiz. Mais um companheiro morto. O grupo saiu do estupor, lançando feitiços em retaliação. Diante de dois inimigos excepcionalmente poderosos, eles não ousaram subestimá-los e desferiram seus ataques mais potentes. Especialmente quando viram Farcado puxar uma pérola, os outros intensificaram o ataque, atraindo a atenção das duas jovens para ganhar tempo para Farcado. A pérola, do tamanho de um ovo, era perfeitamente redonda e tão transparente quanto um diamante, brilhando com um belo brilho à luz do sol. Enquanto Farcado concentrava sua energia mental, a esfera brilhou de repente, como se estivesse absorvendo toda a luz solar ao redor. A luz cresceu rapidamente, tornando-se ofuscante. Era como se um pequeno sol tivesse aparecido no campo de visão de todos. No instante seguinte, a esfera zumbiu e um raio de luz ofuscante foi disparado, atingindo uma das jovens no piscar de olhos. Mesmo com sua agilidade e velocidade, ela não conseguiu se esquivar a tempo e só conseguiu concentrar o metal líquido à sua frente, formando um escudo prateado do tamanho da palma da mão. Baque. O tempo pareceu parar por um instante, então, com um baque surdo, o escudo prateado foi perfurado pela luz. As camadas protetoras do feitiço do escudo, do grande anel guardião, do escudo de energia elemental e do escudo de partículas de energia foram todas rompidas em rápida sucessão. Em uma fração de segundo, as 5 camadas de proteção foram quebradas, e a luz atingiu sua testa, perfurando seu crânio e saindo pela parte de trás de sua cabeça. Ao ver isso, Kairi e os outros sorriram. Verdadeiramente digno de ser o artefato mágico da família, o poder é realmente formidável. Kali ficou encantado e surpreso. Eles tinham acabado de experimentar em primeira mão a força das defesas da garota. Ela havia suportado dezenas de feitiços sem um único arranhão, o que era realmente assustador. Felizmente, a pérola de fusão solar de Farcado não decepcionou. Farcado ofegava pesadamente, com o rosto ligeiramente pálido, mas não conseguiu conter o sorriso ao ver o buraco na testa da garota. Mas no momento seguinte, seu sorriso congelou. Seus companheiros também pareciam ter visto um fantasma.
A testa da garota começou a se contrair, e um líquido prateado escorreu da pele ao redor, preenchendo rapidamente o ferimento. No piscar de olhos, o ferimento foi completamente preenchido e, com um clarão de luz prateada, sua pele retornou à sua tez pálida original, sem nenhum sinal do ferimento. A garota balançou a cabeça e continuou a atacá-los, com a expressão inalterada. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Todos olharam incrédulos. O que estava acontecendo? Eles claramente haviam atingido um ponto vital, então por que ela estava completamente ilesa? Farcado ficou perplexo. Ele conhecia melhor do que ninguém o poder da pérola de fusão solar. O raio de sol que perfurou a testa da garota também deveria ter liberado um calor intenso que teria queimado seu cérebro. Não importava o quão resistente uma criatura fosse, ela não deveria ter sobrevivido. A menos que ela tivesse se fundido com alguma linhagem especial, ou seu cérebro não fosse um órgão vital, ou ela não fosse uma entidade biológica típica. Um pensamento chocante passou pela mente de Farcado. Sua expressão mudou por um instante, e então ele cerrou os dentes, ativando a pérola de fusão solar novamente. Desta vez, mirou no peito esquerdo da garota, alterando as propriedades energéticas para que o raio explodisse com impacto, criando instantaneamente um ferimento do tamanho de 2 punhos. Através do ferimento, eles puderam ver um líquido prateado e um cristal cinza prateado semelhante a uma gema. Um núcleo de alma. Farcado foi atingido como se por um raio, seu corpo inteiro congelado em choque. Os outros aprendizes de mago que viram isso também arregalaram os olhos, suas expressões cheias de descrença. O núcleo de alma, essas duas garotas poderosas, que podiam enfrentar múltiplos oponentes e ainda dominar, eram na verdade marionetes. Como isso podia ser? Como uma marionete poderia ser tão poderosa? Por um momento, Farcado e os outros foram lançados no caos. Eles já estavam em desvantagem e agora eram ainda menos páreo para as duas garotas. Um por um, os aprendizes de mago caíram diante das garotas. Farcado queria ativar a pérola de fusão solar novamente, mas depois de usá-la 2 vezes, sua energia mental estava quase esgotada. Ele não conseguiu nem lançar mais alguns feitiços. Depois de uma dúzia de respirações, dos 20 e poucos aprendizes de mago que haviam emboscado o acampamento imperial, apenas 4, incluindo Farcado, ainda estavam de pé. Ao ver as duas garotas, inexpressivas e bloqueando sua fuga, Farcado sentiu desespero pela primeira vez na vida. Farcado Rousseau, o atual chefe da família Rousseau, correto. Uma bela mulher se aproximou, seu olhar repleto de significado profundo enquanto o examinava. Farcado cerrou os dentes. Quem é você? A viúva vermelha. O coração de Farcado deu um pulo. Ele vira esse nome em relatórios de inteligência. Ela era aparentemente um membro central da Aliança Estelar. Ignorando a reação de Farcado, a viúva vermelha sorriu sedutoramente. Renda-se. Se não fosse pelo interesse do meu mestre na família Rousseau, você já estaria morto. Farcado hesitou, olhando ao redor. Então percebeu que os outros 3 que ainda estavam de pé eram todos de sua família. Essa constatação não trouxe alegria, apenas mais amargura. O fato de as duas garotas marionete conseguirem mirar seletivamente em seus oponentes durante a batalha demonstrava claramente que elas não haviam usado toda a sua força, o que era um fato ainda mais desesperador. Com um suspiro profundo, o espírito de Farcado se abateu e ele baixou os braços. Nós nos rendemos. Capítulo 208. Avanço, liquidação de primeiro nível. Ao ouvir o patriarca pronunciar a palavra rendição, os outros 3 aprendizes de mago da família Rousseau soltaram um suspiro de alívio. Estavam verdadeiramente aterrorizados. Essas duas donzelas fantoches eram terrivelmente fortes. Não só não conseguiam derrotá-los, como também não conseguiam escapar. Sem mencionar o exército lá fora, pronto para atacar a qualquer momento. Se continuassem a resistir, todos perderiam a vida ali. A família Rousseau estava apenas cooperando com a coalizão, não disposta a sacrificar suas vidas por ela. Uma escolha sábia, sorriu docemente a viúva vermelha.
Farcado soltou uma risada amarga, a boca cheia do gosto da derrota. Só agora ele percebeu profundamente o quão tolas suas ações haviam sido. Não muito tempo atrás, eles pensavam que, unindo suas forças, poderiam se igualar a Sun. Mas a realidade os esbofeteou, fazendo-os entender o significado de se superestimarem. Sun nem sequer havia aparecido. Ele apenas enviara 2 fantoches, que quase os exterminaram completamente. Farcado não era tolo o suficiente para pensar que um mago capaz de criar marionetes tão poderosas seria mais fraco do que as próprias marionetes. O poder de um mago completo estava realmente muito além da sua imaginação. Pensando nisso, Farcado não pôde deixar de se sentir desanimado. Ele havia acreditado que seu próprio poder estava no topo do continente luz estelar, que mesmo que ele não fosse tão forte quanto um mago completo, a diferença não seria tão grande. Agora, ele percebia o quão arrogante e tolo esse pensamento havia sido. Não muito longe dali, vendo a batalha terminar em menos de 10 minutos, com assassinos mortos ou se rendendo, Brad e seus companheiros trocaram olhares. Para ser honesto, quando a Viúva Vermelha chegou com apenas 2 marionetes, eles não disseram nada abertamente, mas ficaram profundamente preocupados. Mas eles não esperavam que essas 2 marionetes fossem tão poderosas. Elas haviam esmagado completamente os aprendizes de mago que as atacavam, como uma força da natureza. Foi realmente impressionante. Lord Brad, minha missão está completa. Preciso retornar com meu povo e apresentar um relatório. Vou me retirar daqui. A voz da Viúva Vermelha tirou Brad de seus devaneios. Ele rapidamente se curvou levemente, com uma expressão sincera. Obrigado pela ajuda. Por favor, transmita meus cumprimentos ao Lord Sun. A Viúva Vermelha sorriu e assentiu, depois se virou para partir com seus fantoches e os membros da família Russell. Observando-os partir, Brad finalmente voltou seu olhar para o campo de batalha. Mandem as forças de reserva. É hora de acabar com esta guerra. Gordon imediatamente sacou sua arma e disse: eu liderarei o ataque. Depois de assistir àquela batalha, estou ansioso para entrar em ação e esticar as pernas. Desta vez, Brad não impediu, apenas acenou para que continuasse. Com as forças da reserva se juntando à briga, o exército do Império intensificou seu ataque e a coalizão começou a dar sinais de colapso. Na retaguarda da coalizão, Eades observava a cena e imediatamente compreendeu que a missão de Farcado provavelmente havia fracassado. Ele suspirou profundamente, seu rosto ficando pálido. A coalizão estava acabada. No plano elemental do relâmpago, dentro de um certo espaço elemental. Bum! O raio brilhante rasgou o vazio, atingindo o enorme golem de aço. O corpo do golem derreteu instantaneamente, transformando-se em uma massa de sucata semi-liquidificada. Mas mais golems avançaram sem medo, seus punhos encantados, causando dano elemental menor, atingindo o espírito elemental. Uma batalha feroz se desenrolava na paisagem desolada. Golems eram continuamente reduzidos a sucata, enquanto espíritos elementais emitiam gritos fúnebres enquanto se dissipavam no ar. O pó elemental que os deixavam para trás era imediatamente coletado por uma força invisível e transportado para o fundo do campo de batalha, onde desaparecia na palma da mão de Sun. Observando a montanha de pó elemental em seu anel espacial, o rosto de Sun se iluminou com um leve sorriso. Após descobrir o método de sintetizar núcleos elementais a partir do pó elemental e absorver energia divina deles, ele dedicou a maior parte de sua energia à caça de espíritos elementais. Para melhorar sua eficiência na caça, Sun mobilizou um exército de golems, espalhando suas flutuações de energia para atrair os espíritos elementais. Os golems então lidavam com eles, enquanto ele se concentrava em ser a isca e o coletor. Esse método aumentava muito a eficiência da coleta de pó elemental. A desvantagem era o consumo de golems. Mas, comparado ao uso de gemas encantadas para caçar gigantes elementais, o custo era insignificante. Em pouco tempo, todos os espíritos elementais em um raio de 10 km foram erradicados.
Achando que a área estava limpa, Sunan convocou os golems, abriu um canal espacial e retornou à torre do esqueleto do dragão. Sentado de pernas cruzadas ao lado da piscina elemental, Sunan extraiu o pó elemental e sintetizou um núcleo elemental, começando imediatamente a absorvê-lo. Após quase um ano de caça e absorção, sua compensação mental já havia atingido o limiar de um avanço. À medida que mais de 10 unidades padrão de energia divina eram assimiladas e fundidas, seu poder mental finalmente rompia a barreira, passando por uma transformação qualitativa. No fundo de sua consciência, a energia mental gasosa que fluía lentamente ao redor do cristal inato parou de repente. Então, condensou-se como se tivesse encontrado uma frente fria, formando minúsculas gotículas que choveram. Em pouco tempo, a névoa desapareceu completamente, substituída por um fluxo de água que circundava o cristal inato como uma faixa galáctica. A água era cristalina, fluindo lentamente ao redor do cristal inato, e quase se podia ouvir o som agradável da água escorrendo. Sucesso! Sunan abriu os olhos, invocou a interface e olhou para a liquificação. 0,01%. Um sorriso genuíno de alegria se espalhou por seu rosto. Finalmente, um avanço. De se tornar um mago até agora, haviam-se passado apenas 12 anos. Em tão pouco tempo, avançando do primeiro estágio da gaseificação para o primeiro estágio da liquefação, ele já poderia ser considerado altamente impressionante em qualquer era da magia, exceto para os descendentes dos espíritos verdadeiros. Embora a quantidade de poder mental parecesse diminuir ao passar do gás para o líquido, a qualidade aumentou significativamente, mais que dobrando a força total em comparação com o estágio de gaseificação. No mesmo nível, um mago liquefeito no primeiro estágio poderia subjugar completamente um mago gaseificado no primeiro estágio, independentemente de quaisquer cartas escondidas ou técnicas supremas. Depois de um tempo, Sunan se acalmou de sua excitação. Vendo que ainda havia 5 unidades padrão de energia divina restantes no pó elemental, ele as absorveu de uma só vez. Sua compensação mental aumentou para 0,2%. Cerca de 50 unidades padrão de energia divina são necessárias para aumentar a condensação mental em 1%. Como esperado, após atingir o estágio de liquefação, aumentar a condensação mental tornou-se muito mais difícil, exatamente como Sunan havia previsto. No entanto, ele rapidamente recuperou o ânimo. Com um método para sintetizar núcleos elementais, ele poderia atingir o primeiro estágio de cristalização em cerca de 50 a 60 anos, no máximo. Essa velocidade excedeu em muito a da maioria dos magos do primeiro estágio. Especialmente no atual continente luz estelar, era quase inimaginável. Depois de avançar para o primeiro estágio de cristalização, preciso construir um segundo cristal inato. Preciso decidir qual modelo de cristal inato construir primeiro. Entre os modelos de cristal inato que obteve da Torre Luz Estelar, o melhor era apenas intermediário, o que Sunan naturalmente achou insatisfatório. Ele ainda planejava sintetizar um supermodelo de cristal inato semelhante a um metal líquido. Antes de avançar para o estágio de cristalização, seria melhor preparar o modelo de cristal inato correspondente. Pesquisar o modelo inato do cristal, caçar espíritos elementais e construir uma torre mágica. Todas essas tarefas fizeram Sunan perceber de repente que tinha muita coisa para fazer. E cada uma delas consumiria uma quantidade significativa de tempo e energia. Felizmente, a Aliança Estelar e o mundo da superfície não exigiam sua atenção naquele momento, ou ele estaria ocupado a ponto de negligenciar uma tarefa em prol de outra. Espreguiçando-se, Sunan olhou para a reserva elemental ao seu lado. Após a expansão, a taxa de absorção de energia e a capacidade da reserva elemental haviam melhorado significativamente, aumentando cerca de 15% em comparação com o período anterior. Não se deixe enganar por um aumento de apenas 15%. As diversas gemas e metais raros utilizados valiam mais de 2,3 milhões de moedas de ouro. No entanto, os resultados foram bastante perceptíveis. O aumento na capacidade energética era evidente, e Longlin agora tinha mais liberdade no uso de energia.
Mais importante ainda, a eficiência da meditação e a velocidade de recuperação do poder mental também haviam melhorado. Infelizmente, ainda não atingiu o tamanho padrão de uma pequena reserva elemental. Caso contrário, o efeito teria melhorado em pelo menos 50%. Sunan estimou que a reserva elemental da Torre do Esqueleto do Dragão ainda poderia ser expandida para aprimorar seus efeitos, mas o custo-benefício era extremamente baixo. Seria melhor usar as moedas de ouro para construir uma torre mágica e uma nova reserva elemental o mais rápido possível. Uma pequena reserva elemental padrão aumentaria significativamente sua eficiência de cultivo. Por enquanto, só posso usar poções de cristal da alma de 4º estágio. Poções de 5º estágio exigem o poder mental de um mago de cristalização de 1º estágio para serem manipuladas. Gemas gravadas, zonas proibidas e trovão negro também podem ser sintetizadas e aprimoradas. Após atingir o estágio de liquefação, o poder mental de Sunan aumentou claramente, e sua capacidade de carga também aumentou, permitindo-lhe aumentar o número de gemas gravadas sintetizadas e artefatos mágicos. Decidindo os próximos passos, Sunan começou a ponderar a construção da torre mágica. Ele já possuía um vasto conhecimento sobre a construção de uma torre mágica. Ao longo dos anos, colecionara muitos livros sobre o assunto por meio de diversos canais, e os livros da Torre da Luz Estelar enriqueceram ainda mais seu conhecimento. Em termos de conhecimento, ele estava bem preparado para a construção da Torre Mágica. Era hora de colocar seus planos em ação. Primeiro, ele precisava considerar os níveis das torres mágicas. Na classificação da civilização mágica, as torres mágicas são divididas em pequenas, médias e grandes, em ordem crescente de escala. Quanto maior a escala, mais cara a torre. O custo da torre mágica mais básica é medido em bilhões de moedas de ouro. Quanto às torres mágicas médias e grandes, seus custos são tão astronômicos que nem podem ser medidos em moedas de ouro. Sem pelo menos 2 ou mais planos colonizados fornecendo recursos, é impossível construir torres mágicas médias ou grandes. Sunan estava bem ciente de suas limitações. Construir torres mágicas médias ou grandes estava fora de questão. Mesmo que ele desmantelasse todo o continente Luz Estelar, ele não conseguiria construir uma. Seu objetivo desde o início sempre foi construir uma pequena torre mágica. Quanto às cidades flutuantes ainda mais avançadas, que são construções de guerra, elas eram o domínio dos magos espirituais verdadeiros, um nível que ele estava longe de alcançar. Mesmo uma pequena torre mágica não é fácil de construir. Uma torre mágica pode ser dividida em 3 partes principais: suprimento de energia, planejamento espacial e sistemas de combate. A primeira é o suprimento de energia, que pode ser dividido em reservatório elemental, anéis flutuantes e o sistema central de transmissão de energia cristalina. A piscina elemental é a instalação mais fundamental e central de uma torre de mago, servindo como seu suprimento de energia. Uma piscina elemental completa deve se conectar a múltiplos planos elementais, extraindo energia elemental para criar um ciclo completo, fornecendo um suprimento constante de energia para a torre de mago. Em termos simples, a piscina elemental é como uma usina hidrelétrica. Enquanto os canais elementais permanecerem abertos, ela gera energia continuamente. Uma pequena piscina elemental pode atender às necessidades básicas de uma pequena torre de mago, incluindo recarregar golems, operar sistemas de combate e fornecer aplicações regulares como iluminação, experimentação e transformação. O excesso de energia pode ser armazenado para emergências. Quanto maior a piscina elemental, mais energia ela pode fornecer e armazenar, e mais intensas batalhas ela pode suportar. Normalmente, uma pequena torre de mago corresponde a uma pequena piscina elemental. No entanto, se as habilidades de construção e os recursos financeiros forem suficientes, uma piscina elemental média ou até grande pode ser construída. Mas isso aumentaria significativamente o custo. Uma pequena reserva elemental já custa dezenas de milhões de moedas de ouro, enquanto uma reserva elemental média custa mais de 10 vezes esse valor e requer inúmeros materiais raros.
Entre eles está o cristal de fonte elemental, um material raro que só é obtido de espíritos anciões gigantes elementais. Embora Sunan adorasse construir uma reserva elemental média, ele simplesmente não tem os meios necessários neste momento. Vou construir uma reserva elemental pequena por enquanto. É suficiente para as minhas necessidades e posso melhorá-la mais tarde, se necessário. A segunda parte do suprimento de energia é o anel flutuante, que, como o nome sugere, é o dispositivo que permite que toda a torre mágica voe. Este dispositivo requer uma grande quantidade de mitrio, que também é muito caro. A última parte, o sistema central de transmissão de energia do cristal, não é tão caro quanto a piscina elemental ou o anel flutuante, mas ainda assim não é barato. Seu princípio é conectar toda a torre mágica veia de cristal, permitindo que a energia da piscina elemental seja transmitida para todas as partes da torre. É uma versão aprimorada dos dutos de transmissão de mana instalados na base original. O sistema central de transmissão de energia do cristal é uma parte indispensável da torre mágica. Sunan estimou que, apenas para o suprimento de energia, a piscina elemental, o anel flutuante e o sistema central de transmissão de energia do cristal exigiriam pelo menos 50 milhões de moedas de ouro em materiais. E muitos desses materiais, mesmo que ele tivesse dinheiro, seriam difíceis de reunir em um curto espaço de tempo. Por exemplo, mitrio. Apesar do vasto tamanho da Star Alliance, a produção anual de mitrio é inferior a 50 quilos. Só a construção do anel flutuante exigiria de 2 a 3 mil quilos de mitrio. Somando-se o consumo de outras instalações, o total provavelmente ultrapassaria os 5 mil quilos. Mesmo que ele economizasse cada pedacinho de mitrio, levaria pelo menos um século para acumular o suficiente. Sem dúvida, era um número impressionante. Como levará 1 ou 2 séculos para concluir toda a torre mágica, posso acumular os materiais lentamente durante esse tempo. Sunan pensou um pouco e decidiu adiar a construção do anel flutuante até ter mitrio suficiente. Capítulo 209. Construindo a Torre do Mago. A segunda parte da construção de uma Torre do Mago é o planejamento espacial. Como o nome sugere, isso envolve principalmente o layout dos espaços internos da torre. Uma torre do mago completa inclui, mas não se limita a, áreas como o laboratório, a zona de cultivo, a câmara de meditação, a área de treinamento, a área de armazenamento, os alojamentos, a oficina e as celas de detenção. Essas áreas não são simplesmente espaços designados. O laboratório deve ser equipado com magia de proteção para evitar que explosões acidentais destruam a torre. A zona de cultivo deve ter matrizes de coleta de energia para concentrar partículas de energia, estimulando o crescimento de plantas mágicas. A câmara de meditação deve ter matrizes de ativação de energia para aumentar a eficiência da meditação. Mesmo a área de treinamento mais simples deve ser reforçada com medidas de proteção e equipada com alvos mágicos que possam detectar níveis de energia, permitindo que os aprendizes monitorem seu domínio de magia em tempo real. No entanto, o aspecto mais crucial é o uso da tecnologia do espaço dimensional para a expansão espacial. Uma pequena torre do mago que aparenta ter apenas 500 a 600 metros de altura pode ter uma área interna maior que uma cidade inteira. Isso por si só requer uma quantidade significativa de areia estelar, que também é o material primário para a criação de itens mágicos espaciais. O componente final, o sistema de combate, é igualmente importante. O sistema de combate é dividido em partes defensivas e ofensivas. A parte defensiva consiste principalmente em campos de energia de bloqueio místico. Um pequeno campo de energia de bloqueio místico básico pode facilmente suportar o bombardeio contínuo de magias de dezenas de magos de primeiro nível por até 24 horas. Contanto que a força do ataque instantâneo não exceda o limite de proteção do campo de energia e a reserva elemental tenha energia suficiente, é extremamente difícil romper o campo de energia. Em geral, a menos que seja uma construção de guerra do mesmo nível, é quase impossível para um ser vivo romper um campo de energia de bloqueio místico.
Quando Sunan atacou a Torre das Estrelas Distantes, ele teve que rompê-la por dentro, já que o campo de energia da torre nunca entrou em ação. Caso contrário, mesmo com seu exército de golems, teria sido impossível para ele capturar a torre em 3 meses. O Conselho da Verdade passou mais de 2 anos atacando continuamente a Torre das Estrelas Distantes e ainda assim não conseguiu penetrar seu campo energético. O campo energético padrão de uma pequena fechadura mística é muito mais poderoso do que o campo energético improvisado da Torre das Estrelas Distantes. Assim como as piscinas elementais, os campos de energia da fechadura mística também são divididos em tamanhos pequeno, médio e grande. Quanto maior o nível, mais forte a defesa e maior o custo. Se possível, Sunan gostaria de construir um campo de energia da fechadura mística de tamanho médio. No entanto, o principal problema é que alguns dos materiais simplesmente não estão disponíveis no continente Luz Estelar. Talvez eu possa considerar a síntese, ponderou Sunan. Sem os materiais para uma instalação de médio porte, ele poderia sintetizar outros menores para obter os componentes necessários. No entanto, isso aumentaria significativamente o custo. Afinal, com base em experiências anteriores, itens sintetizados são sempre mais caros do que aqueles fabricados manualmente. Após refletir por um momento, Sunan balançou a cabeça e deixou esse pensamento de lado. Ele poderia revisitá-lo quando realmente iniciasse a construção. No lado ofensivo, o sistema de combate é dividido em mecanismos de ataque de ultralongo alcance e exércitos despachados. O primeiro geralmente consiste em várias armas de energia. Por exemplo, as torres de encantamento na Torre das Estrelas Distantes. A torre de encantamento é a construção de arma de energia mais básica, capaz de disparar raios de energia para atacar alvos específicos. É o mecanismo fundamental de ataque de longo alcance em uma torre de mago. Armas de energia de nível superior incluem canhões de desintegração, canhões de plasma e canhões de pulso. O poder de fogo de um canhão de desintegração é aproximadamente equivalente ao de uma magia de 6º nível, desintegrar, que pode reduzir um mago de 1º nível às suas unidades moleculares mais básicas. Em geral, um canhão de desintegração é a arma definitiva em uma torre de mago pequena. Canhões de plasma e canhões de pulso de nível superior são as armas definitivas em torres de mago médias e grandes, respectivamente. Quanto às cidades flutuantes, seus mecanismos de ataque frequentemente incluem armas de fase, como canhões de pulso supercondutores de cristal de mana. Uma torre de encantamento é eficaz contra aprendizes de mago, mas é um pouco fraca contra magos experientes, a menos que centenas ou milhares de torres sejam usadas em fogo concentrado. A melhor abordagem seria aprimorar as torres de encantamento usando o cubo de síntese. Além disso, eu deveria fabricar alguns canhões de desintegração. Sunan tomou sua decisão. Quanto aos exércitos enviados, esses geralmente se referem a exércitos de golems, embora também possam incluir outras criaturas. Por exemplo, algumas torres de magos gostam de manter certas espécies biológicas para fins de combate. Qualquer criatura que possa permanecer na torre de magos por um longo período e possa deixá-la para lutar durante as batalhas se enquadra nessa categoria. No entanto, o exército primário enviado para a maioria das torres de magos consiste em vários golems, particularmente golems de nível médio a alto. Construções de nível baixo, como golems de carne, golems de argila e golems de pedra, mal merecem uma segunda olhada de magos experientes. Eles são bons apenas para tarefas servis e são menos eficazes em combate do que algumas torres de magia. A maioria das torres de magos tem um núcleo de golems de aço em seus exércitos internos de construções. Até mesmo golems de adamantite, que são bastante poderosos, são considerados tropas regulares em uma torre de magos. Construções de nível alto, como golems de aço das sombras e golems de diamante, capazes de desafiar magos, fazem parte das unidades de combate de elite. No entanto, o custo para criar tais construções é astronômico. Sunan duvida que os materiais necessários para criar golems de aço das sombras e golems de diamante ainda possam ser encontrados no continente Luz Estelar.
Se for esse o caso, ele terá que usar seu cubo de síntese para criar construções de poder equivalente. Acima dos golems de aço das sombras e dos golems de diamante estão os construtos supremos. Construtos supremos são a forma original dos construtos de mana. Construtos de mana, também conhecidos como construtos lendários, incluem, entre outros, sentinelas arcanas, mechas de mana, espíritos da torre e sábios de Mithril. Todos esses construtos lendários possuem poder de combate comparável ao de um mago de terceiro nível, sendo os mais fortes capazes até mesmo de enfrentar magos espirituais de verdade em batalha. No entanto, devido ao seu custo extremamente alto, pouquíssimas torres de magos podem comprá-los, então eles normalmente fazem parte das formações de batalha das cidades flutuantes. Embora os construtos supremos não sejam tão poderosos quanto os verdadeiros construtos de mana, eles são muito superiores aos golems de aço das sombras e aos golems de diamante. Em grandes torres de magos, eles geralmente são a linha final de defesa. Um único construto supremo pode facilmente derrotar uma dúzia de magos de primeiro nível em combate direto. Exército de construtos, Eren. Os olhos de Sun brilharam de contemplação. Se tivesse escolha, priorizaria a qualidade em vez da quantidade. O exército de construtos internos deveria começar com golems de adamantite, no mínimo. Usando golems de adamantite como força principal, complementados por alguns construtos equivalentes aos golems de aço das sombras. No entanto, o custo seria exorbitante. Problemas que podem ser resolvidos com ouro não são problemas. Posso economizar com o tempo, mas materiais não podem ser conjurados do nada. Sunan refletiu em silêncio. Além do suprimento de energia, do planejamento espacial e dos sistemas de combate, o espírito da torre é um componente crucial de uma torre de mago. Eles são as inteligências artificiais mais avançadas, responsáveis pela operação integrada da Torre dos Magos, lidando com computação terminal, gravação de dados, comando de batalha e assistência experimental. Geralmente, uma Torre dos Magos deve ter pelo menos um espírito da torre. No entanto, quanto mais, melhor, se o orçamento permitir. O poder computacional de um único espírito da torre é limitado. Às vezes, 2 ou 3 tarefas grandes podem ocupar toda a sua capacidade. Quanto mais espíritos da torre, mais suave e eficiente será a operação da Torre dos Magos. Idealmente, uma Torre dos Magos deve ter 3 espíritos da torre. Um para comando de batalha, um para operações diárias e um para assistência experimental. Espíritos da torre mais avançados, conhecidos como construtos de espíritos da torre, podem até se manifestar fisicamente para auxiliar os magos em batalha. Para criar um espírito da torre, é necessário um cristal da alma de nível lendário. Isso não é um problema para Sunan, pois ele pode sintetizá-los a partir de microcristais da alma. Com sua conquista do mundo subterrâneo, ele acumulou um vasto número de cristais da alma, mais do que suficiente para sintetizar alguns cristais da alma lendários. Agora que acumulei vários materiais, é hora de começar a construir a Torre dos Magos. Sunan assinou com a mão e um modelo holográfico tridimensional do Bosque dos Dragões apareceu no ar. Examinando o modelo, ele começou a selecionar um local para a construção. Considerando os problemas de carregamento de energia e transporte de materiais para golems de argila, o melhor local para a Torre dos Magos deveria ser dentro do Bosque dos Dragões. A rede de portais espaciais que abrange todo o mundo subterrâneo e o Império da Luz Estelar pode transportar materiais para o Bosque dos Dragões a qualquer momento. No final, Sunan escolheu uma espaçosa área florestal na Zona 2 para o canteiro de obras. A Zona 2 é vasta, com dragões de alto nível e grandes jardins de plantas mágicas ocupando menos da metade da área, deixando o restante disponível para uso. Unidade 1. Inicie a tarefa construir Torre dos Magos. Sunan deu a ordem. Gravando o projeto da Torre dos Magos, gravação bem-sucedida. Tarefa construir Torre dos Magos iniciada. Por favor, defina a quantidade de mão de obra. 1000 golems de argila, disse Sunan após refletir um pouco. Esse número de golems de argila é suficiente, mas apenas prejudicaria a eficiência.
Além disso, apenas a construção inicial da fundação e do corpo da torre requer essa quantidade de golems de argila. Uma vez construídos os espaços internos, serão necessários menos golems de argila, cerca de 100. A maior parte do layout e das instalações da torre de um mago deve ser construída pelas próprias mãos do mago. Afinal, golems de argila não podem desenhar runas ou matrizes mágicas. Esta é a principal razão pela qual a construção da torre de um mago frequentemente leva mais de um século para ser concluída. É claro que se poderia contratar outros magos para ajudar ou comprar anéis flutuantes, torres mágicas e exércitos de golems de outras fontes para reduzir significativamente o tempo de construção. No entanto, poucos magos optam por isso. A torre de um mago é o cerne de seus segredos, e poucos permitiriam que outros se intrometessem em sua construção. Se alguém deixasse uma porta dos fundos, isso poderia causar problemas significativos no futuro. Os magos preferem construir suas torres de forma lenta e constante por conta própria do que depender de terceiros. A construção da fundação e do corpo da torre é relativamente simples e pode ser confiada ao mordomo, permitindo que Sunan verifique ocasionalmente o progresso. Após atribuir a tarefa, ele deixou a torre do esqueleto do dragão e retornou à cidade do Lago Negro. 3 dias antes, a Viúva Vermelha havia enviado uma mensagem informando de que havia capturado membros da família Rousseau e os estava escoltando para a cidade do Lago Negro. Como a situação nas cidades conquistadas pelo Império Luz Estelar no Noroeste ainda não era estável, nenhum portal espacial havia sido construído. Como resultado, a jornada teve que ser feita com a ajuda de fantoches voadores, o que levou algum tempo. Calculando o tempo, eles deveriam chegar à cidade do Lago Negro em breve. De fato, assim que ele retornou à base 2 na cidade do Lago Negro, a Viúva Vermelha veio se reportar a ele. Mestre, os 4 aprendizes de mago nível 3 da família Rousseau, incluindo o atual patriarca, Falcado Rousseau, estão no salão de recepção, guardados pelas bonecas secretas 1 e 2. A Viúva Vermelha permaneceu respeitosamente ao lado da mesa, com a postura ligeiramente curvada, sem demonstrar a casualidade e o flerte que demonstrava na frente dos outros. Ocasionalmente, seu olhar brilhava com um fascínio apaixonado ao olhar para Sunan. Bom trabalho, elogiou Sunan. O rosto da Viúva Vermelha se iluminou e ela olhou sutilmente para Carolina, que estava próxima. A expressão de Carolina permaneceu inalterada, mas suas mãos, que repousavam sobre o abdômen, cerraram-se levemente. Ignorando os pequenos gestos de seus subordinados, Sunan saiu da sala. No salão de recepção, os 4 aprendizes de mago da família Rousseau estavam sentados no sofá, parecendo um tanto inquietos, olhando frequentemente para a entrada do salão. 2 bonecas secretas guardavam a entrada, com rostos inexpressivos, como divindades guardiãs. Falcado olhou para elas, com os olhos cheios de emoções complexas. Durante a viagem, ele havia considerado escapar, mas sabia que era impossível escapar das 2 bonecas secretas. Mesmo que escapasse, não adiantaria de nada. Todo o continente Luz Estelar estava caindo nas mãos do Império Luz Estelar e da Aliança Estelar. Não importava para onde fugisse, não conseguiria escapar da influência deles. Embora encontrar um lugar para se esconder não fosse impossível, ele não poderia viver em reclusão para sempre, não é? Sem mencionar que, sem recursos, teria dificuldade em continuar aprimorando sua força. Desistiria de avançar para um mago completo. A ideia de desistir era mais insuportável para Falcado do que a morte. Líder do clã, por que você acha que ele quer nos ver? Uma voz interrompeu os pensamentos de Falcado. Ele se virou e viu Inocente Rousseau, o aprendiz de mago nível 3 mais forte da família, além dele, falando. Inocente ainda se recuperava dos ferimentos, com o rosto pálido. Não tenho certeza, Falcado balançou a cabeça. No entanto, ele tinha uma vaga suspeita. A única coisa que poderia interessar a um mago completo sobre a família Rousseau era esse segredo. Mas como a outra parte sabia disso? Apenas o patriarca da família Rousseau conhecia esse segredo. Ninguém mais, nem mesmo outros membros da família, percebeu.
Enquanto refletia, Falcado sentiu que algo estava errado. Virou a cabeça e notou uma figura parada no corredor, aparentemente surgindo do nada. Um jovem, de não mais de 20 anos, com um rosto bonito. Mas o que realmente chamou a atenção foram seus olhos, profundos e vastos como o céu noturno. Um simples olhar fazia com que a alma fosse atraída. Quase instantaneamente, Falcado reconheceu a identidade da pessoa à sua frente. O governante da Aliança Estelar. O único mago no continente Luz Estelar em 1000 anos. Sunan e Ernest. Capítulo 121. A primeira nação unificada. A caminho da cidade do Lago Obscuro, Falcado pensou em muitas coisas sobre Sunan. Chegou a especular sobre sua aparência, imaginando todo tipo de possibilidades bizarras. Mas quando finalmente viu Sunan pessoalmente, percebeu que parecia uma pessoa comum. Ao contrário de muitos aprendizes de mago, cujas aparências eram distorcidas pela fusão de linhagens, Sunan não parecia diferente de um humano comum. Exceto pelos olhos. Bastou um olhar para Falcado compreender claramente a imensa distância entre eles. Era uma lacuna no reino espiritual, como a diferença entre o céu e a terra. É uma honra conhecê-lo, Sr. Sunan. Falcado curvou-se profundamente, com a cabeça baixa. Na presença de um poder muito além do seu, a única coisa que podia fazer era demonstrar respeito. Inocente e os outros dois foram trazidos de volta à realidade e também se curvaram profundamente. Não há necessidade de formalidades, por favor, sentem-se. Sunan assinou com a mão e sentou-se à cabeceira da mesa. Assim que se sentou, Falcado e os outros voltaram a sentar-se. Os quatro trocaram olhares, e os olhos de Falcado piscaram quando ele estava prestes a falar, mas Sunan levantou a mão para impedi-lo. Contanto que a família Rosseu não participe da guerra, posso garantir que o Império Luz Estelar não terá a família Rosseu como alvo. Falcado ficou surpreso, depois radiante, mas as palavras seguintes de Sunan fizeram sua expressão mudar ligeiramente. A condição é que você entregue a pista para a cidade da Estrela Cadente. Enquanto falava, o olhar de Sunan percorreu Falcado e os outros. Inocente e os outros dois pareciam perplexos, mas a mudança na expressão de Falcado não passou despercebida por Sunan. Sunan tinha certeza agora de que o chefe da família Rosseu realmente conhecia a pista para a cidade da Estrela Cadente. Chefe Falcado, o que você acha deste acordo? Falcado ficou em silêncio por um momento, então um sorriso amargo surgiu em seu rosto enquanto ele assentia. É um bom acordo. O que mais ele poderia fazer? Ele deveria ser grato por a família Rosseu ainda ter algo que interessasse a Sunan. Caso contrário, dados os métodos de Sunan, toda a família teria sido destruída impiedosamente. Assim como o antigo Conselho da Verdade. Ao ouvir as palavras de Falcado, Inocente e os outros dois pareceram atordoados. Cidade da Estrela Cadente. A família deles tinha a pista para a cidade da Estrela Cadente. Por que ninguém nunca havia mencionado isso antes? Parecendo adivinhar a confusão deles, Falcado explicou com um sorriso amargo. Nossa família realmente tem a chave para a cidade da Estrela Cadente, mas ela sempre foi transmitida oralmente pelo chefe da família. Portanto, ninguém, exceto o chefe, sabe sobre ela. Enquanto falava, Falcado não pôde deixar de olhar para Sunan. Ele ainda não conseguia entender como Sunan sabia desse segredo. Percebendo o olhar de Falcado, Sunan permaneceu calmo e não disse nada. Não podia dizer que estava blefando, podia. Por quê? Inocente não pôde deixar de perguntar. Falcado suspirou e disse: porque nos últimos 700 anos, ninguém em nossa família conseguiu entrar na cidade da Estrela Cadente, não importando os métodos que usaram. O segredo da cidade da Estrela Cadente já é propenso a atrair olhares cobiçosos, e o fato de não podermos entrar só piora a situação. Para evitar problemas, nossos ancestrais decidiram selar esse segredo, permitindo que apenas o chefe da família soubesse. As palavras de Falcado foram tanto uma explicação para sua família quanto uma atualização para Sunan sobre o estado atual da cidade da Estrela Cadente.
para garantir que Sun-An não pensasse erroneamente que ele estava escondendo um método de entrada e, assim, guardasse rancor da família Russell. Sun-An franziu a testa ligeiramente, mas relaxou rapidamente. A chave para entrar na Cidade da Estrela Cadente deveria estar em sua posse, certo? Com base nas experiências na Torre da Luz Estelar e na Floresta Negra, a Cidade da Estrela Cadente também deveria ter uma chave. De fato, Facado assentiu e entregou uma conta a Sun-An. Na visão de Facado, como Sun-An conhecia o segredo da família Russell, não era surpreendente que ele também soubesse da chave, então não ficou surpreso. Pelo contrário, Inocente e os outros dois estavam com os olhos arregalados de surpresa. Nunca imaginaram que a herança da família, a conta de fusão solar, fosse na verdade a chave para entrar na Cidade da Estrela Cadente. Um artefato mágico. Após examiná-lo por um momento, Sun-An ergueu uma sobrancelha, surpreso. Seu discernimento é impressionante, meu senhor. Desta vez, Facado ficou genuinamente surpreso. No continente Luz Estelar, até itens mágicos de baixo grau eram raros, quanto mais artefatos mágicos. Pelo menos, ele nunca tinha ouvido falar de alguém que possuísse um artefato mágico. No entanto, Sun-An conseguiu identificar o grau da pérola de fusão solar com um olhar, o que era realmente surpreendente. Se soubesse que Sun-An possuía quase uma dúzia de artefatos mágicos, seus olhos teriam saltado das órbitas. Parece que os magos ancestrais da família Russell se importavam profundamente com seus descendentes, a ponto de terem criado a chave para entrar na Cidade da Estrela Cadente em um artefato mágico e o passado adiante. Infelizmente, o tempo cobrou seu preço deste artefato. Ele já está bastante desgastado, e seu poder é provavelmente menos da metade do que costumava ser. Sun-An sentiu uma pontada de arrependimento ao olhar para Facado. O que você quer dizer quando diz que não pode entrar na Cidade da Queda Estelar? Nesse ponto, Facado não se conteve e explicou francamente. De acordo com nossos registros familiares, a Cidade da Queda Estelar abre a cada 30 anos. A localização é no Mar do Arco-Íris, na borda do continente. No entanto, desde cerca de 700 anos atrás, embora nossos ancestrais ainda pudessem usar a pérola da fusão solar para sentir a hora e o local do aparecimento da Cidade da Queda Estelar, eles não conseguiam mais encontrar a cidade quando chegavam ao local. Eles conseguiam senti-la, mas não conseguiam encontrá-la? Os olhos de Sun-An brilharam pensativos. Quando foi a última vez que a Cidade da Queda Estelar apareceu? 15 anos atrás. Então a próxima abertura seria em 15 anos. Sun-An entendeu, pesando a pérola da fusão solar em sua mão. Vou ficar com isso por enquanto. Devolvo a você assim que terminar de usá-la. Facado hesitou por um momento antes de dizer, como desejar, meu senhor. Percebendo sua preocupação, Sun-An sorriu levemente. Não se preocupe. Não estou interessado em um artefato meio arruinado. Se quebrar, eu o compensarei com algo semelhante. Para Sun-An, um artefato meio arruinado era de pouca utilidade. A chave era sua importância como chave para a Cidade da Queda Estelar. Facado deu uma risada nervosa, sem saber se realmente acreditava nas palavras de Sun-An. Sun-An não pretendia explicar mais e, em vez disso, abordou outro assunto. Quais são os planos da sua família para o futuro? Facado ficou surpreso com a pergunta e então mergulhou em profunda reflexão. No caminho para cá, ele estivera ansioso demais com as intenções de Sun-An para considerar o futuro. Agora, lembrado por Sun-An, ele de repente percebeu a posição incômoda em que a família Lacelli se encontrava. No passado, a família Lacelli ocupava uma posição de destaque na região noroeste, colaborando com muitas nações para adquirir recursos. No entanto, com o continente Luz Estelar à beira da unificação pelo Império Luz Estelar, e este tendo a Aliança Estelar como uma poderosa aliada, a família Lacelli não tinha mais interesse. Perdendo seus canais de aquisição de recursos, o que deveriam fazer a seguir? Inocente e seus 3 companheiros claramente pensaram nisso também, com as sobrancelhas franzidas de preocupação. Como chefe da família, Facado rapidamente recuperou a compostura.
Reconhecendo que Sunan tinha um propósito específico ao levantar este assunto, curvou-se respeitosamente. Que orientação meu senhor tem? Um homem inteligente. Sunan assentiu interiormente e sorriu levemente. Já considerou ingressar na Academia Luz Estelar? Academia Luz Estelar. Facado e os outros ficaram surpresos. Naturalmente, já tinham ouvido falar da primeira Academia de Bruxos no continente Luz Estelar e até mesmo coletado informações sobre ela. No entanto, a Aliança Estelar mantinha as informações sobre a Academia Luz Estelar em segurança. Além de saberem que ela admitia um grande número de aprendizes de bruxos, não tinham mais detalhes. Sua natureza cautelosa como bruxos os fazia hesitar em se juntar a uma força sobre a qual poucos sabiam. Assim, os 4 hesitaram. Sunan não se importou, acenando com a mão. Vou mandar alguém levá-los à Academia Luz Estelar. Assim que tiverem informações suficientes, poderão tomar sua decisão. Facado e os outros suspiraram aliviados. Obrigado, meu senhor. Sunan então convocou Carolina para levar os 4 à Academia Luz Estelar e pedir a Rosa, Violeta e Lilian que cuidassem da recepção. Depois que Facado e seu grupo partiram, Sunan olhou para a pérola da fusão solar em sua palma. Pelas condições da Torre Luz Estelar e da Floresta Negra, era altamente provável que a Cidade Queda Estelar também fosse um legado deixado por uma facção de bruxos. E os ancestrais da família Lacelli provavelmente eram membros daquela facção bruxa. A família Lacelli, assim como a família Kessler, provavelmente eram guardiões de um legado mágico. No entanto, ao longo de 1000 anos, ambas as famílias perderam o controle sobre o legado mágico. A família Kessler perdeu o controle por falta de aprendizes de mago. A família Lacelli, por outro lado, perdeu o controle devido a algumas mudanças imprevistas no próprio legado mágico. Independentemente disso, ele definitivamente precisava visitar a Cidade da Queda Estelar. Nos 2 legados mágicos anteriores, ele havia obtido benefícios significativos, então tinha grandes esperanças para a Cidade da Queda Estelar. Talvez pudesse adquirir alguns recursos para aprimorar rapidamente seu foco mental. Pensando bem, eu nunca estive no Mar do Arco-Íris. O Mar do Arco-Íris era um corpo d'água maravilhoso, tão famoso quanto o submundo. O submundo era conhecido por sua natureza profunda e misteriosa, enquanto o Mar do Arco-Íris era conhecido por sua vasta extensão. Localizado na extremidade da região noroeste, poderia ser descrito como o fim do mundo. Nomeado em homenagem aos muitos corais coloridos e à flora e fauna variadas encontradas em suas profundezas, era de fato o Mar do Arco-Íris. Koya sentiu como uma risada. Sim, eu avancei há 2 meses. Com amplos recursos, os cavaleiros podiam aumentar sua força rapidamente. Por exemplo, o filho mais velho de Koi, o primeiro príncipe do Império, Yabianest, tornou-se um cavaleiro lendário.